Oi, gente, Wagner aqui. Sinto que na última aula ficou faltando incluir algumas instruções de como utilizar o Jupyter. Então, eu estou fazendo esse vídeo como anexo à aula 1. Então, vamos lá. Se você tem instalado o Jupyter no Windows, por exemplo, você pode executar ele de algumas formas. Você pode abrir o Anaconda, caso você tenha instalado o Anaconda. Leva um tempinho para carregar todos os pacotes, mas após aberto vai aparecer uma janela com todas as aplicações anexadas ao Anaconda. Então é essa a janela. Então você pode carregar o Jupyter clicando aqui. Essa é uma das formas. Vou mostrar uma outra forma, que é uma vez que você abriu a pasta onde deseja criar um notebook do Jupyter, você pode ir aqui em Arquivo, abrir o Windows PowerShell. Após aberto, você digita Jupyter Notebook, que daí ele carrega uma janela do Jupyter já nessa pasta. Então aqui você pode ou criar um novo notebook aqui, notebook que recebe código Python 3. Ao criar, ele abre uma nova janela com seu novo notebook em branco. Aqui você pode mudar o nome do seu arquivo. Ou então, você pode abrir notebooks que já estavam salvos nessa pasta. Então, vou começar usando esse daqui que eu já tinha configurado para esse anexo à aula, que inclusive é parecido com o que está lá no Google Sala de Aula. Bem, o que eu queria mostrar aqui são alguns comandos que você pode utilizar no Jupyter e como você escreve linhas de códigos e como você executa essas linhas. Então, o foco dessa aula, na verdade, é falar para vocês alguns comandos básicos do Jupyter e como utilizar ele. Então, como está aqui apresentado para vocês, existem algumas teclas de atalho que você pode realizar operações de adição no Jupyter. Então, ao selecionar uma célula, ela tem duas indicações. Ou ela tem a indicação azul, significa que ela foi executada, que ela não está ativa, ou se você aperta Enter, ela aparece com a indicação verde de que ela está no modo de edição. Aí, o modo de edição tem dois principais. Tem o Markdown, que é para você escrever textos utilizando essa linguagem Markdown, ou Code, que é para você escrever códigos em Python. Essa célula aqui, que eu editei, está em Markdown. Existem alguns comandos básicos, algumas estruturas básicas para o Markdown. Por exemplo, o jogo da velha indica cabeçalhos nivelados. Com o jogo da velha, você indica um cabeçalho mais no topo. Uma seção, por exemplo, seriam 2 jogos da velha, 3 seriam subseção e assim por diante. Asterisco indica itens. Se você der 2 enters no asterisco, você cria novos itens, só que alinhados a esse item anterior. Daí, para você ver mais detalhes, como criar textos em Markdown, você pode acessar esse link aqui. Então, o principal comando do Jupyter é o Ctrl Enter. Uma vez que a célula está verde, significa que ela está pronta para ser executada. Para executar, você digita Ctrl Enter. Uma vez que a célula está azul, você pode clicar em B para poder criar uma nova célula. Veja que a nova célula vai estar azul, você clica em Enter para poder escrever nela códigos em Python. Se você apertar ESC, novamente você seleciona a célula em modo de comando. Se você apertar 2 vezes o D, ele vai deletar essa célula. Com D você cria uma célula novamente. Apertando Enter, você pode executar seu comando em Python. Então, uma das primeiras funções que eu mostrei para vocês foi a função print. Ela serve para imprimir coisas que está dentro do parêntese. É bastante comum que a gente use textos para indicar alguma coisa que o nosso programa faz. Você pode usar aspas simples para digitar o texto ou aspas duplas, certo? Então, o que esse comando faz, o print, é mostrar na tela
aquilo que você adicionou dentro do seu colchetes. Então, Ctrl Enter executa o código, no caso esse código é para imprimir essa frase o imundo na tela, na verdade coloquei muto, né? Então, o imundo, Ctrl Enter executa. Se você digitar Shift Enter, ela executa e cria uma nova célula pronta para receber o novo código, certo? O jogo da velha é utilizado para você fazer comentários, não só no Jupyter, mas qualquer editor, né, em Python. O interpretador entende que o que tiver do lado do jogo da velha é um comentário, certo? Primeiro programa. Então isso daqui, se você digitar Ctrl Enter, não vai acontecer nada, porque não há nenhum código para ele executar. Outra forma de adicionar comentários, principalmente se você quer escrever um comentário extenso, e o motivo para isso, para escrever um comentário grande, seria, por exemplo, descrever o que acontece, como é que seu código funciona. Então, quando você usa a função help, por exemplo, aparece aquela ruma de texto, ali no código original, aquele texto está entre conjunto de 3 aspas duplas. Então, qualquer coisa aqui dentro, você pode escrever que ele não vai ser executado, vai ser lido apenas como um comentário no texto do código. Então, você pode escrever comentários longos aqui dentro, da forma como você quiser, que não vai imprimir. Então, Ctrl Enter executa. Veja que ele acaba gerando output, mas porque não existe códigos para ser executado, mas você pode executar algum código aqui e ele não vai imprimir esse comentário na célula do Jupyter. Por exemplo, você pode mandar imprimir o seu primeiro programa, que foi o imundo. Ele vai imprimir só, vai executar só o que está em código Python, certo? Uma outra tecla de atalho é, se tiver no modo de edição, né, se a célula estiver azul, é L. Ele exibe as linhas do seu código. Apertando L de novo, desaparece. E se você apertar A, ele cria uma nova célula, só que anterior a essa, né? Então, a célula que eu criei está no modo de edição. Se eu apertar DD, ela desaparece. Então, eu vou apertar B aqui para criar uma nova célula abaixo, para mostrar uma outra coisa para vocês. Então, você pode ter aqui vários códigos, coisas que vocês estejam fazendo aqui. Por exemplo, imprima 1 mais 1. Ele executa e imprime 2, certo? Você pode também imprimir sem precisar escrever a função print, simplesmente escrevendo 1 mais 1. Só que tem um detalhe. Se abaixo dessa linha aqui, deixa eu até colocar a exibição de linhas, se abaixo dessa linha você tiver mais um código e mandar executar com Ctrl Enter, ele não vai imprimir essa linha 2 aqui, certo? Ele imprime esse 2 por quê? Porque você mandou executar print 1 mais 1. Daí ele pula essa linha, na verdade ele executa, só que não exibe o resultado. E exibe o resultado apenas da última linha, certo? Então veja, se você tem aqui 1 mais 4, que deveria mostrar 5 na tela, ele não mostra, apesar de executar, ok? Uma prova de que ele executa isso é, vou dizer que A recebe 1 mais 4, certo? Depois vou mandar ele imprimir essa variável A, certo? Então ele imprime o 2 dessa linha 1 aqui, ele executa essa linha 2, certo? Depois executa a linha 3, que é um comando de imprimir, ele imprime a variável A recebeu 1 mais 4, que é 5, tá aqui. Depois executa a linha 4, que é a última linha. Então ele sempre mostra na tela o resultado da última linha. Ele não mostra o resultado das linhas anteriores. Okay? Uma outra observação sobre a função print, deixa eu criar uma nova célula aqui, é que você pode incluir nessa função quantos argumentos você quiser. Por exemplo, print, vou mandar ele imprimir na tela a frase 1 mais 1, né, o texto mais 1, igual. Aí, vírgula, você pode incluir outra coisa para imprimir ao lado desse texto. Você pode escrever a operação mais 1. Então, aqui na tela que vocês estão vendo é o resultado do texto 1 mais 1 igual, e do lado o resultado da operação soma 1 mais 1. Você pode fazer a mesma coisa utilizando variáveis. Você pode guardar os valores A igual a 1,
b igual a 1. Na última linha você escreve print a mais b igual, vírgula, a mais b. Você pode executar com Ctrl Enter, você pode mudar os valores dessas variáveis. E lá embaixo ele altera o texto, obviamente, porque esse resultado é alterado devido à alteração da variável. E aqui vale também uma observação muito importante em relação à execução das células no Jupyter, que é o seguinte: deixa eu criar uma nova célula aqui. Vou dizer que A recebe 1, certo? E executar. Na próxima célula, uma vez que você utilizar essa variável A, deixa eu apagar essa célula seguinte aqui. A mais B, por exemplo, se você quiser executar, veja que A deixou de ser 2, certo? A passa a ser 1, porque você alterou o valor daquele A na célula seguinte, ok? E mesmo que você crie uma nova célula anterior a essa, o resultado de A, na verdade, o valor que vai estar guardado em A vai ser aquele que você executou por último. Por quê? Então, veja aqui, esse número ao lado da célula significa a ordem que você executou aquele bloco, aquela célula. Então, essa aqui foi a 15ª, depois você executou esse, depois você executou a 17. Por mais que as células estejam organizadas, né, de forma decrescente, o que você fez foi executar essa célula aqui e depois voltou para essa célula. Então, sempre que criarem novas células no Jupyter, verifiquem se as variáveis de vocês estão realmente com o valor que você esperava, né? Pode acontecer que você crie novas células anteriores à alteração de um valor de alguma variável e você acabe não notando isso. Aqui vale um comentário importante sobre a questão da estética do código. Em Python é ideal, isso é mais um princípio dos desenvolvedores da linguagem, que você faça um código por linha. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, print. Vou escrever aqui, é possível quebrar linhas em Python. Então você pode executar esse código em uma linha só, ou você pode quebrar essa linha da seguinte forma. Você inicia com o parênteses aqui da função, logo após o parêntese você quebra essa linha, certo? Você pode incluir outros argumentos dessa forma aqui. Por exemplo, se eu executar esse código aqui, ele vai imprimir, é possível quebrar linhas em Python, depois o valor da variável A, que nem está no resultado aqui, ok? Mas tem um detalhe. Se você separar o parênteses do texto, por exemplo, ele já não executa e vai dar um erro. Ele dá um erro de sintaxe aqui. Outra forma que não é possível quebrar linhas em Python é quando você executa operações. Por exemplo, A recebe 1 mais 1. Você pode quebrar dessa forma. Agora, o que não pode acontecer, por exemplo, é você escrever A igual a 1 mais e o 1 aqui embaixo. Se você executar, ele também vai dar um erro de sintaxe. Ainda sobre imprimir textos, existem alguns comandos de texto. Por exemplo, esse é um texto. Se você executa, ele cria o texto. Se você executa a função print novamente com outro texto embaixo, ele cria esse novo texto em uma nova linha. Você pode separar essas duas linhas por um comando /n, a mesma coisa que um enter, então ele vai dar um espaço de uma linha entre eles. Se você tem um texto muito longo, por exemplo, print, sempre que for preciso quebrar o texto em várias linhas, você coloca uma barra ao final, você vai estar separando duas chaves. Se você não colocar essa barra e separar as duas chaves, ele não vai reconhecer isso como um texto. Se você executar, vai dar um erro de sintaxe. Então você precisa colocar uma barra no final. Então sempre que for preciso
quebrar um texto no meio do código, use barras. E aqui tem um detalhe. Uma vez que você quebrou esse texto, tudo que está aqui para trás vai ser reconhecido como espaço. Então, o resultado não vai ficar muito bonito assim. Então, uma forma de evitar que isso aconteça é, você pode, por exemplo, utilizar vários conjuntos de duas aspas. Por exemplo, ao invés de usar barra, aqui você coloca duas aspas. Aqui também. E aqui também. Daí, quando você executar, os textos não vão estar com os espaços devidos. Então, no final, aqui você inclui os espaços que forem precisos. Você pode também tabular o texto, que é como se fosse indentar, né? Dar um avanço no texto, usando o comando /t. Você não precisa separar o /t do restante do texto. Você pode colocar tudo junto, que ele vai dar uma tabulação no texto aqui embaixo. Então, gente, eram essas coisas que eu queria falar para vocês, de como utilizar o Jupyter. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, deixa as dúvidas no comentário ou então lá no mural do Google Sala de Aula. Tá? Bons estudos, boa prática.